Olá, sétimo ano! Vamos então para a nossa aula de arte da quinta semana do nosso segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre ritmos e risos. Talvez você ficou um pouquinho aí curioso, né, sobre o que nós vamos falar. Então, olha só, na unidade anterior a gente encerrou falando sobre música. A gente viu o ritmo na música. Nessa unidade a gente vai ver o ritmo em outras linguagens artísticas, como por exemplo no teatro, na música a gente já viu, na dança, e hoje especificamente nós vamos ver o ritmo nas artes visuais. Como que a gente vê ritmo nas artes visuais? É um ritmo visual mesmo, é quando a gente olha para imagens que elas estabelecem um ritmo visual. Nós vamos já entender o que é isso. O que é esse ritmo visual? São padrões e reproduções de imagens. Por exemplo, vou usar esse exemplo aqui da atividade já para a gente já ir conversando e pensando na atividade. Eu pego uma figura simples, pode ser uma estrela, pode ser qualquer outra figura, e eu vou combinar ela com outras figuras ou usar somente ela, e eu vou repetir ela várias vezes. Vamos supor que eu combine, tá, ela com um círculo e com um triângulo. A minha sequência é estrela, círculo e triângulo. Se eu repito essa sequência várias vezes, ou seja, eu faço essa combinação repetida em série, o que isso quer dizer? Repetida várias vezes, eu vou ter um padrão gráfico. E esse padrão gráfico eu posso chamar de ritmo gráfico. E esses padrões gráficos, eles vão estar presentes nas manifestações culturais das diversas culturas, como por exemplo, na pintura corporal, numa estampa de algum tecido e até mesmo na arquitetura. A gente vai ver um pouquinho disso. Então, só vendo, o ritmo visual é o ritmo dos padrões e das reproduções. Quando eu pego um símbolo, uma imagem, um desenho, eu combino ele com outros desenhos ou utilizo ele isoladamente e eu repito várias vezes. Eu transformo isso num padrão gráfico. É o exemplo que eu usei para vocês aqui. Olha só, gente, cada cultura vai ter um sistema de representação visual próprio. E aí a gente vai usar como exemplo aqui os indígenas, porque cada tribo vai ter uma representação visual, ou seja, uma representação gráfica própria. Para uma celebração de um casamento, por exemplo. Eles vão fazer uma pintura corporal que tem aquele desenho específico, aquela representação gráfica específica. Já na outra tribo, é um outro desenho que eles fazem para o mesmo tipo de ritual. Então, assim, para cada cultura, há representações gráficas específicas. Vamos falar agora dos indígenas brasileiros, né? Eles vão utilizar esses padrões, essas repetições, nas pinturas corporais, na produção de roupas, cestarias, adereços e cerâmicas. E tudo que eles forem fazer de padrão gráfico, eles se inspiram nas formas e nos elementos da natureza. Olha aqui, ó. Nessa imagem aqui a gente tem elementos de cestaria. Percebam que eles repetem uma sequência gráfica, tá? Depois, quando vocês olharem o slide, vocês vão ver isso mais de perto, vai ficar mais legal de entender. Mas olha só, duas linhas, tem um padrão gráfico, tem outro padrão gráfico, começa as linhas de novo. Sempre eles vão repetindo os padrões. Aqui, ó, na parte de cerâmica indígena também. Eles fazem um padrão e eles vão repetindo esse padrão, ó, nas imagens. E por último, ali na outra imagem, na pintura corporal. Percebam as formas, se é X, se é losango, se é um risco, tudo eles repetem, ó. Eles vão repetindo aquele desenho o quanto que eles precisam para preencher aquela cerâmica, ou para preencher uma cestaria, ou para preencher o braço ali que a gente tem da moça indígena. Eles vão fazendo a mesma sequência de desenhos para preencher. Esse padrão ele é muito utilizado para fazer estampa. Como que a gente faz a estampa geralmente? A gente escolhe um padrão, a gente faz a matriz, a gente vai falar disso depois, para essa estampa, e a gente vai repetindo aquela matriz no tecido ou no suporte que eu quiser, no papel e por aí vai. E aí aqui é só um exemplo, gente, de uma tribo indígena, tá? Os indígenas Tiriós e Cachuianas, que eles vão ter grafismos corporais específicos, que são esse grafismo aqui, ó. Então eles repetem sempre essa sequência, tá? Que é formada por 3 losangos. Vejam, ó, nós temos o losango maior,
Aí tem um losango intermediário, o losango menor e uma cruz dentro. E eles vão repetindo esse padrão com os 3 losangos, um dentro do outro, e eles transformam isso num grafismo que é próprio deles, que eles utilizam na pintura corporal. Olha como que funciona essa ideia de grafismo e de ritmo visual para a produção de roupas. Nós temos o raporte, que o que são esse raporte? Desenhos que são aplicados em repetição contínua na estampa de um tecido. Ou seja, eu faço um padrão de um desenho, eu monto a minha matriz. O que é minha matriz? É o objeto ou a matéria-prima que eu vou fazer para desenhar no meu tecido. E eu vou repetindo várias vezes o mesmo desenho. Acredita-se, gente, que os povos fenícios foram os primeiros a estampar tecido nas antigas civilizações e que eles viviam na margem do Mediterrâneo e lá eles começaram a desenvolver essa técnica para usar os tecidos estampados e não somente o tecido com a cor original dele ou com uma cor lisa. Olha só, as técnicas para estampar tecido. Nós temos a tecelagem de fios. Como que funciona essa tecelagem de fios? Eu vou passando os fios numa trama de tecelagem e aí, quando eu termino de passar esses fios, fazer essa tecelagem, eu tenho os desenhos lá formados, eu tenho as estampas. Nós temos o estêncil. O que é o estêncil? É um molde vazado. Eu faço o desenho, eu corto esse molde, eu deixo ele vazado, eu coloco na superfície e vou passando a tinta. Eu tiro o molde, eu tenho desenho. Coloco o molde do lado, passo a tinta. Tiro o molde, tenho desenho. E vou fazendo isso repetidamente. Esse é o estêncil. O bordado, eu posso fazer uma ideia de repetição com o bordado. Uso de blocos talhados em madeira. A ideia do bloco talhado em madeira é a mesma ideia da xilogravura. Eu pego um bloco de madeira, eu vou talhar esse bloco de madeira, ou seja, eu vou desenhar esse bloco, deixando o meu desenho em relevo. E aí eu carimbo o meu bloco na tinta e eu vou carimbando no tecido, na ordem que eu quero. É o exemplo do carimbo, né, da xilogravura. E essa técnica que a gente tem aqui embaixo também, que é com essa ideia de bloco de madeira, ó, é um bloco de madeira. Esse desenho que está sendo estampado ali, ele está desenhado na madeira, esculpido na madeira, através do entalhe. O artista coloca na tinta e vai carimbando no tecido. Na Índia, até hoje, eles usam essa técnica. E a gente chega na atividade de hoje, que nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos fazer uma estampa padronizada com carimbo. E um carimbo muito simples de fazer. Eu fiz exatamente com o exemplo da apostila de vocês, do livro de vocês, mas vocês podem desenhar o padrão que vocês quiserem. Vocês podem usar formas geométricas isoladas, como a prof fez, tá? Formas geométricas isoladas. Você pode usar cada uma de uma cor ou uma única cor para a sua estampa. Você pode, por exemplo, desenvolver uma estampa com formas geométricas que não necessariamente a forma sozinha, mas que forme uma estampa mesmo, um grafismo, como por exemplo no caso da estampa indígena. Você vai escolher o que você vai desenhar. Você pode pensar em fazer de repente linhas e depois das linhas colocar outros elementos. Você escolhe o padrão do seu desenho. O que você vai precisar? De EVA, tá? Pode ser o EVA aquele mais fininho mesmo, com uma espessura bem fina. Um pedaço de EVA, não precisa ser um pedaço muito grande, pode ser um pedaço pequeno. Então você pode reaproveitar alguns retalhos de EVA que você tem em casa. A apostila vai dizer para você ali que você pode usar um pedaço de madeira ou um pedaço de folha, papel cartão. A prof usou papel cartão. Então, olha só, vou ensinar da forma mais simples, porque eu acredito que vai ser mais fácil de você encontrar os materiais. Você pode usar papelão ou papel cartão. Ó, a prof pegou papel cartão. Ele é um pouco mais durinho que a folha sulfite e dá tranquilo para atividade. Primeiro, esse papel que você vai utilizar como a sua matriz, né, o seu suporte para o seu carimbo. Com o EVA, você vai recortar as suas formas, o que você vai querer. A prof recortou a estrela, o triângulo e o círculo igual à apostila. Depois que você recortar, se for com EVA e papel mesmo, com cola em bastão, você consegue colar. Então, você recortou, desenhou, recortou, passa a cola em bastão e você vai colar. Como você vai colar no seu suporte, você vai escolher. Eu fiz exatamente como está na apostila, um do lado do outro. Mas você poderia, por exemplo, colocar várias bolinhas na mesma tira. Ou uma bolinha e uma estrela. Uma bolinha e uma estrela, uma bolinha e uma estrela.
Como você vai fazer a ordem, o ritmo dos seus elementos e dos seus símbolos e desenhos, você que vai escolher. Depois que você colar, você vai ter isso aqui, ó. O da prof tá sujo de tinta, pronto, porque a prof já fez para mostrar. Então, ó, colei os 3 elementos, tá? Igual a gente tem aqui na apostila. Percebam que aqui é feito com uma base de madeira. Gente, não precisa fazer com madeira, com papel dá certo também. Depois que você recortar e colar, ó, eu colei com cola em bastão, ficou bem coladinho, não tem risco de cair. Deixa um tempinho para secar, para não ter risco desse EVA se mexer no suporte dele. Depois que você colar, você vai usar as tintas. Você vai pegar pincel. Se for tudo de uma cor só, você pode usar até um rolinho de tinta ou uma esponjinha, passando a esponja na tinta e passando a esponja no seu carimbo. Ó. Perceba que ele formou um carimbo, tem um relevo. Se for um de cada cor, igual a prof fez, você pega o pincel, passa o pincel na primeira tinta, passa bem no elemento. Pega outro pincel e tem que ser tudo ao mesmo tempo, tá? Pintou uma cor, pinta outra, pinta a terceira cor e já carimba. Se você fizer a primeira, depois tentar fazer a segunda, pode borrar e sair do seu padrão. Fez o primeiro lá, você já vai carimbar. Passou a tinta, carimbou, tirou. Geralmente o EVA, ele suga um pouquinho da tinta. Então, com uma passada de tinta, você não consegue carimbar mais de uma vez. Eu até fiz o exemplo para vocês verem. Ó. Se você carimba mais de uma vez, ó, sem passar a tinta de novo, ele fica muito transparente. Ele quase não pega tinta, ó, e em algumas partes fica até falhado o desenho. Então, a ideia é que você passe a tinta, carimbou a primeira vez. Passa a tinta de novo, carimba a segunda. E você vai transformar a sua folha num padrão de estampa. Esse aqui é o exemplo da apostila, mas você pode fazer o que você quiser. Depois que você carimbar toda a sua folha, você vai perceber que a sua folha tem uma estampa. E uma estampa que a gente chama de, com grafismo, ritmado, porque se repete o padrão que a prof criou. Qual é o padrão que a prof criou? O mesmo padrão da apostila. Estrela, retângulo e círculo. Na apostila, na verdade, está invertido, né? Na apostila é retângulo, estrela e círculo. Você pode fazer da forma como você quiser. E você vai carimbando em sequência na folha. Depois que você fez, carimbou tudo, deixou secar seu trabalho, assina ele, tira uma foto e posta no Classroom para a prof, para a gente poder ver o seu trabalho, poder te dar um feedback lá, ok? Então essa foi a aula da semana, espero que você tenha gostado e eu aguardo a sua atividade, ok? Até semana que vem!